todos, como vão? Esse vídeo tratará de um assunto muito importante no nosso dia a dia e que diz respeito à nossa alimentação e também à nossa saúde, que é o leite. O leite que está presente na mesa de quase todos nós, seja na forma integral, desnatado, semidesnatado, dentre outros. O leite, ele é constituído na sua maioria de água e também de proteínas, mas também contém lactose, a qual algumas pessoas são intolerantes, gordura, substâncias minerais, ácidos orgânicos, dentre outros constituintes. Em laboratórios especializados, eles fazem o controle de qualidade desse leite, para chegar ao consumidor com parâmetros adequados e aceitáveis. Em análises feitas, pode-se detectar se o leite está adulterado com alguma substância química, seja para aumentar o nível do leite em volume, seja para maior duração, mas com parâmetros ou acima do permitido ou até mesmo utilizando substâncias totalmente proibidas e que podem prejudicar a saúde do consumidor. Essa adulteração, inclusive, pode estar ligada também a questões financeiras, de fraude, onde o objetivo é aumentar a lucratividade. A seguir, vamos observar um trecho de uma reportagem do Ministério Público de Santa Catarina sobre uma ocorrência de adulteração do leite. A intenção da fraude. Houve a confirmação de que o pessoal adulterou o leite com inclusão, adição de soda cáustica, de água oxigenada, o que qualquer leigo sabe causa um extremo malefício à saúde de cada um. Nós estávamos percebendo, através das análises que nós realizamos no leite, que havia alguma não conformidade, mas não estávamos conseguindo identificar exatamente o que. Então, através das análises e através de denúncias que chegaram até nós e ao Ministério Público, é que nós juntamos os esforços, Ministério da Agricultura e Ministério Público de Santa Catarina, para tentar identificar o que estava acontecendo. Um promotor sozinho não teria como fazer uma investigação tão complexa quanto essa, porque se trata de uma verdadeira organização criminosa. Nós acompanhamos esses elementos, essas empresas, essas pessoas que as geriam, praticando isso por muitos anos de forma repetida, e de forma bem distribuída. Existia o químico, o laboratorista, o proprietário da empresa, o transportador. Existia um grupo de pessoas que, com tarefas distintas, que se somavam e o crime acontecia. Agora, depois de observar esses aspectos relacionados com o tema da adulteração do leite, inclusive essa última reportagem, vamos agora ao experimento. Vamos entender o porquê as adulterações acontecem. Normalmente, elas se dão devido ao fato do aumento da quantidade de leite, ou seja, o volume de leite, onde adiciona-se água. Outra forma de adulteração é com o intuito de reaproveitar aquele leite que apresenta baixas condições de consumo, ou seja, apresenta um alto índice de bactéria ou está prestes a azedar. Existem dois testes que podem ser realizados para verificar a existência de alguma adulteração do leite: o teste da densidade e o teste de detecção de presença de amido. No teste da densidade, utiliza-se uma proveta e um densímetro. É um teste relativamente simples. No densímetro, a faixa de densidade que deve ser visualizada é entre 1,028 a 1,034 gramas por centímetro cúbico. Essa faixa existe devido ao fato do leite ser uma mistura. Como vimos em aula anteriormente, então o leite não é uma substância
pura, ele é uma mistura. Esse teste de densidade, então, ele é utilizado para detectar a água presente no leite. Porém, uma forma de mascarar é adicionando-se amido. Então, em vez da densidade diminuir, a densidade ela vai permanecer dentro da faixa estabelecida, não sendo possível, então, a visualização da água presente no leite. Tendo isso em vista, optamos, então, por realizar um teste de detecção do amido, que é um teste mais simples que a gente pode realizar em casa. Então, uma das amostras a gente adulterou para que fosse possível, então, a visualização desse complexo formado entre o iodo e o amido. Um experimento simples e qualitativo que pode ser utilizado para detectar a presença do amido em leite é a utilização do iodo. O nosso experimento ele é bem simples, sem vidrarias de laboratório. Então, a gente vai utilizar 2 amostras de leite, onde a amostra 1 é a amostra pura e a amostra 2 é a amostra adulterada para a realização do teste. A fonte de iodo utilizado é o iodo povidona, desculpe. Então, esse iodo ele é utilizado como antisséptico local e pode ser comprado em farmácia. Então, a gente vai realizar agora os testes. Vamos lá. Vamos lá, minha ajudante. Coloca o iodo na colherzinha. A primeira amostra. Que tanto? Põe uma colherzinha. E adiciona lá. Não, põe umas gotinhas, umas 5 gotinhas. 2, 3, 4, 5. 5 gotinhas. Mexe, mexe, mexe. Mexe. Pode adicionar mais um pouco. Vira lá direto lá na amostra. Então, aqui o que a gente pode observar na primeira amostra é somente a cor do reagente do iodo no leite. Então, agora vamos para a segunda amostra. O que tem no fundo? Amido. Ela está grudando. Eu sei. Então, na segunda amostra, a gente pode observar que teve uma diferença, né? Uma mudança na cor, ou seja, ocorreu a formação de um complexo. Então, essa é a amostra 2, onde a gente consegue visualizar que com o passar do tempo o complexo formado, ele foi decantando no fundo, né? O complexo entre o iodo e o amido foi decantando no fundo, então ficou o leite na parte superior e o complexo na parte inferior. Agora eu vou explicar um pouco melhor o que é cada um dos compostos para conseguir explicar, para conseguir fazer com que vocês entendam como que ocorre a mudança da cor. Então, o amido, ele é um polissacarídeo presente em diversos alimentos. A gente conhece ele popularmente como a maizena. E ele possui 2 compostos, né, 2 polissacarídeos em sua estrutura. A amilose e a amilopectina. Então, a gente observa que a amilose, a estrutura superior aqui, ela é uma estrutura linear, enquanto a amilopectina ela já possui ramificações. A conformação espacial das duas também é diferente, enquanto a amilopectina ela possui ramificações, então ela não vai possuir uma estrutura helicoidal,
Já a amilose, ela possui uma cadeia, devido ao fator dela possuir uma cadeia muito extensa, no espaço ela vai assumir essa estrutura helicoidal. Então, isso acontece devido às interações internas que ocorrem, né, entre suas moléculas. Aqui está a conformação espacial que a amilose assume. Então, a gente consegue observar, então, aqui nessa imagem da direita, do canto direito, que conforme ela vai assumindo essa estrutura helicoidal, então começa a existir espaços entre elas, né? Então, é nesses espaços em que o iodo vai reagir e vai complexar, formando, então, o complexo iodo-amido, né? E a gente consegue, então, observar a cor. Já o iodo utilizado foi o iodo povidona. Ele é conhecido também como PVPI. Ele pode ser comprado na farmácia e é utilizado, então, como antisséptico local. Ele é solúvel devido ao fato de possuir uma molécula triiodeto. Então, a gente observa aqui que ele possui uma estrutura catiônica, né? Contrabalanceada com o íon I3-, com o ânion I3-, né? É o nosso triiodeto. Esse triiodeto também é um complexo que é formado entre o I2, o iodo molecular, e o I-. Então, é essa forma do I3- que é possível que a gente solubilize o iodo, e também uma característica dele é a cor acastanhada. Então, o iodo, ao reagir com esse composto, né, com amido, ele entra na estrutura, o I2 molecular reage com a amilose, ele vai entrar na estrutura, então a gente vai conseguir observar a cor azulada, meio roxa. Antes de falarmos da caracterização do amido, nós precisamos falar um pouquinho da estrutura do amido, que é, na verdade, uma mistura de dois polissacarídeos, a amilose e a amilopectina. Ambos são homopolissacarídeos, ou seja, formados por unidades de glucose. A amilose é uma estrutura linear, uma vez que as unidades de glucose estão ligados apenas por ligações glicosídicas do tipo alfa-1,4. Mas a amilopectina é um polissacarídeo ramificado, que além da cadeia principal, que contém glicose com ligações do tipo alfa-1,4, também contém ligações glicosídicas do tipo alfa-1,6, ramificando as cadeias principais aproximadamente a cada 30 unidades de glicose. O amido está presente nas células vegetais como um polissacarídeo de reserva, que normalmente está presente na forma de grânulos insolúveis. É possível vê-los através da microscopia óptica, que foi utilizada na reação de coloração que Amanda apresentou. Já a amilopectina, quando em solução, é uma estrutura amorfa, ou seja, não apresenta uma estrutura definida. Especula-se que as porções de amilopectina que possuem glucose ligada por ligações glicosídicas do tipo alfa-1,4 possam tentar assumir alguma conformação helicoidal, mas a manutenção dessa estrutura é desestabilizada devido à presença das ramificações em ligações do tipo alfa-1,6. Já quando o amido encontra-se em solução, a amilose assume uma conformação helicoidal. Nessa estrutura helicoidal, cada volta apresenta 6 moléculas de glucose. Usamos o iodo povide, que é a nossa fonte de iodo. Ele é um polímero chamado de povidona. Então nós temos nessa estrutura átomos de oxigênio, sendo essa macromolécula catiônica, e para contrabalanceá-la, nós temos o ânion triodeto. Ele é a nossa fonte de iodo complexo, formado entre o iodo e o I-. Esse triodeto é a forma com que nós temos como solubilizar o iodo em água, reagente que vai reagir com a água e formar nosso complexo. Quando adicionamos o iodo no leite, ele solubiliza.
porque o iodeto é solúvel no leite, possuindo a coloração acastanhada. Agora, quando colocamos em contato o iodo com a amilose, lembrando que o triodeto é nossa fonte de iodo, o iodo interage com a amilose e vai entrar na cavidade que fica no espiral, e essa mudança de cor vem em parte, sobretudo, pela interação do iodo com a amilose, formando o complexo. Isso altera as energias dos orbitais moleculares envolvidos e, consequentemente, muda a coloração. A energia necessária para promover a transição eletrônica, ela acaba mudando. Então deixamos de ter uma estrutura branca para ter uma estrutura azulada.